A América do Norte é considerada uma região desenvolvida e economicamente segura. No entanto, foi justamente essa região que passou a concentrar o maior número de casos do novo coronavírus, quando os Estados Unidos se converteram no epicentro da pandemia, ultrapassando a China e a Itália. Oi pessoal, meu nome é Priscila, eu sou do H e hoje a gente vai falar sobre a situação do coronavírus na América do Norte. Primeiro vamos falar sobre o México. O primeiro caso de coronavírus no país foi registrado no fim de fevereiro, quando um homem de 35 anos, que havia viajado para a Itália, retornou à cidade do México, já apresentando alguns sintomas. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a princípio fez parte dos líderes mundiais que minimizaram os impactos da pandemia no país. Obrador chegou, inclusive, a recomendar que as pessoas continuassem a se abraçar, pois não aconteceria nada grave com quem o fizesse. Além disso, ele também recomendou às pessoas que continuassem a frequentar restaurantes e lojas, a fim de ajudar a economia mexicana. Com o crescente aumento no número de casos no país, Obrador mudou seu posicionamento e, a partir de 27 de março de 2020, passou a orientar a população a ficar em casa. Em 30 de março, o México declarou o estado de emergência devido à pandemia do Covid-19 e suspendeu as atividades não essenciais nos setores públicos e privados, uma medida que seria válida a princípio até o dia 30 de abril. Um fator agravante para a crise sanitária no México é a escalada da violência contra os profissionais de saúde no país. Devido ao medo da contaminação, muitas pessoas passaram a estigmatizar esses profissionais, negando a eles o acesso ao transporte público ou aos supermercados, havendo inclusive relatos de agressões físicas. Economicamente, a situação do México é bem preocupante. O país já tinha registrado recessão em 2019, a primeira em 10 anos, e a tendência é que haja uma contração ainda maior em 2020. Com o coronavírus, foram fortemente impactados os pilares da economia mexicana: comércio, petróleo, turismo e remessas de imigrantes. O plano de recuperação econômica de Obrador foi considerado modesto por muitos especialistas, principalmente ao considerar que mais da metade da força de trabalho mexicana está ligada ao trabalho informal. Ao serem demitidos, não há sistema de apoio para evitar a miséria dessa parcela da população. Em relação ao petróleo, o preço da exportação dessa commodity entrou no negativo pela primeira vez na história no fim de abril. A estatal de petróleo do país, Pemex, teve sua dívida rebaixada pela Moody, o que obrigou a já endividada empresa a fechar alguns poços de petróleo, antes considerados o motor do crescimento mexicano. O turismo foi um dos setores mais fortemente afetados pela pandemia do Covid-19, o que tem um impacto significativo no México, já que o setor representa 17% do PIB do país. O Ministério do Turismo começou uma campanha de marketing voltada aos países da Europa, parte da Ásia e aos Estados Unidos. A campanha será lançada quando a propagação do vírus desacelerar e terá como slogan: "O México precisa de você". Em relação às remessas de imigrantes, elas correspondem a 3% do PIB do país e constituem uma receita crucial para as comunidades mais pobres. Com a pandemia do coronavírus, a previsão é que haja uma queda de 20% no valor dessas remessas entre 2020 e 2021. Falando agora sobre o Canadá. O primeiro caso de coronavírus no país foi registrado no dia 25 de janeiro de 2020, quando o homem que havia viajado para a cidade de Wuhan, na China, retornou à província de Ontário, apresentando febre e outros sintomas de deficiência respiratória. Poucos dias depois, a esposa desse viajante também foi diagnosticada com o novo vírus. No dia 16 de março, o país anunciou o fechamento de fronteiras para outras pessoas que não fossem seus cidadãos ou residentes no país. A medida não incluiu cidadãos americanos, medida justificada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau por conta da estreita relação entre os dois países. As restrições também não se aplicaram ao comércio.
Mas, alguns dias depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fechamento da fronteira com o Canadá para viagens não essenciais. Outra medida adotada pelo país foi autorizar que voos internacionais que cheguem ao país somente serão autorizados a pousar em 4 aeroportos: Montreal, Calgary, Vancouver e Toronto, onde os viajantes devem ser testados para o novo vírus. Além disso, as pessoas recém-chegadas do exterior são solicitadas pelas autoridades a se isolarem em suas casas por 14 dias. Sendo que o primeiro-ministro canadense e sua esposa testaram positivo para o coronavírus e permaneceram isolados por 14 dias, enquanto todas as províncias do país declararam estado de emergência. Aglomerações foram proibidas e escolas foram fechadas. Além disso, a maioria das províncias também ordenou o fechamento de bares, cinemas e restaurantes. No fim de maio, algumas dessas restrições começaram a ser levantadas em algumas províncias, mas Trudeau pediu à população que permaneça vigilante a fim de evitar uma segunda onda do coronavírus. Um fato que vem chocando a população canadense é o crescente número de casos de abandono de idosos. No subúrbio de Dorval, a 15 quilômetros da cidade de Montreal, foi descoberta uma residência para a terceira idade, onde 31 idosos morreram em poucas semanas, sendo que apenas 5 dessas mortes estão relacionadas ao coronavírus. Em relação à economia, a situação do país é delicada. Os números de pedido de seguro-desemprego bateram recordes históricos em apenas uma semana no final de março, chegando a um percentual comparável apenas com o da Grande Depressão de 1932 no país. A principal companhia aérea canadense, a Air Canada, demitiu em março mais de 5.000 funcionários, enquanto a famosa companhia do Cirque du Soleil demitiu temporariamente 4.679 pessoas, a maior parte de sua equipe. Para combater os impactos econômicos gerados pelo coronavírus, o governo federal anunciou a injeção de 56 bilhões de dólares na economia, cerca de 3% do produto interno bruto do país. Vamos falar agora sobre os Estados Unidos. O primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos foi confirmado no dia 21 de janeiro de 2020, no estado de Washington. Desde então, o presidente estadunidense Donald Trump passou a receber diversas críticas sobre a maneira como vem conduzindo a crise. Quando o primeiro caso foi anunciado no país, Trump minimizou a seriedade da doença, afirmando que tudo estaria sob controle. Apenas em 2 de fevereiro foi tomada a primeira medida relevante, ao proibir a entrada de estrangeiros no país que tivessem visitado a China nos 14 dias anteriores. Também foi criada uma força-tarefa coordenada pelo vice-presidente Mike Pence para combater a doença. Em 13 de março, a proibição de entrada de estrangeiros passou a incluir viajantes que nos últimos 14 dias tivessem visitado países europeus que fazem parte do espaço Schengen, uma área de livre circulação de pessoas que abrange quase toda a Europa. Tem muitos especialistas que afirmam que a reação do país foi muito lenta e que isso poderá custar muitas vidas. Estudos da Universidade de Colômbia estimam que caso o lockdown tivesse sido decretado uma semana antes, em cidades como Nova York e Nova Orleans, aproximadamente 36 mil pessoas a menos teriam morrido. Além disso, o mesmo estudo concluiu que caso as medidas de distanciamento social tivessem sido implementadas a partir do dia 1º de março, 83% das mortes do país teriam sido evitadas. Essa é uma situação que é agravada pelo discurso inconsistente da Casa Branca. Trump diversas vezes contradisse as orientações da Organização Mundial de Saúde ou de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. A morosidade do governo federal em estabelecer um plano de atuação fez com que muitos estados passassem a estabelecer planos de combate à doença individualmente. A Califórnia, por exemplo, foi um dos primeiros estados a fechar o comércio não essencial e a recomendar o distanciamento social
em 16 de março. Já o estado de Nova York, a área mais atingida do país, decretou quarentena no dia 20 de março, proibindo aglomerações de indivíduos de qualquer tamanho ou natureza e orientando as empresas a manter seus funcionários em casa. Outro agravante que levou os Estados Unidos a se tornarem o centro da pandemia do coronavírus atualmente foi a falta de testes. Os primeiros kits de testes enviados aos estados para a detecção do novo vírus eram defeituosos, levando a um atraso na resposta do país. Além disso, até meados de março, todos os testes deveriam ser enviados a Atlanta para serem analisados e só então obter o resultado. Esse processo burocrático para a obtenção de resultados, junto à recomendação de que só as pessoas que apresentem sintomas sejam autorizadas a realizar os testes, faz com que os números da doença no país não sejam confiáveis. O impacto econômico da pandemia nos Estados Unidos é bem elevado. A economia encolheu 4,8% no primeiro trimestre desse ano, em relação a 2019. E espera-se que o segundo trimestre encolha de maneira ainda mais drástica, com previsões que oscilam a 30% a 60% de encolhimento. Em relação ao desemprego, estima-se que em apenas 6 semanas o número de desempregados atingiu a marca de 20%, sendo que no ano de 1933, o pior ano da Grande Depressão, a taxa de desemprego foi registrada em 25%. A pandemia do coronavírus levou a um acirramento de tensões entre Estados Unidos e China. No início de maio, Trump afirmou que teria motivos para acreditar que o novo coronavírus teria sido criado em um laboratório em Wuhan, embora não tenha apresentado provas capazes de sustentar essa teoria. O presidente estadunidense também criticou a postura da China, que demorou em alertar o mundo sobre os perigos do Covid-19 e ameaçou impor novas tarifas aos produtos importados da China, como forma de retaliação pelos danos causados pela doença no país. Pequim rebateu as acusações e afirmou que o intuito da Casa Branca seria confundir a população. Os Estados Unidos também passaram a criticar ativamente a Organização Mundial de Saúde e recentemente foi anunciado por Trump que o país suspenderia a sua contribuição financeira à organização, pois essa havia falhado em sua forma de lidar com a pandemia. Além disso, o presidente estadunidense também afirmou que a organização está muito voltada para a China, embora seja majoritariamente financiada pelos Estados Unidos. Em resposta, a China anunciou que contribuirá com 30 milhões de dólares adicionais ao OMS. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Tchau, tchau!